sabia que não há nada de novo debaixo do sol, nem mesmo o coronavírus? Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminho do Evangelho. Em meio a tudo que a gente está vivendo, a gente pode incorrer no erro de achar que a pandemia do coronavírus é uma novidade. E achar inclusive que Deus foi pego de surpresa. De repente Deus estava lá no céu, olhou para a terra e começou a ver algo estranho, que é o coronavírus. E aí Deus fala assim, e agora? O que eu vou fazer? E é como se algo pudesse surpreender Deus. A Bíblia, lá em Eclesiastes, o livro do sábio e da sabedoria, ele vai mostrar algo importante para tranquilizar o meu e o seu coração. Que está lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Vai dizer assim, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Deixa eu repetir. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Por isso não há nada de novo debaixo do sol. Pandemias já aconteceram, guerras já aconteceram, calamidades naturais já aconteceram e a sociedade se reorganizou. Porque na realidade a história é controlada por Deus e não pelas calamidades. Nós precisamos entender que toda calamidade, seja natural, seja guerra, ou seja calamidade biológica, como a gente está vivendo, ela é fruto da queda, desde lá de Adão no Éden. Quando o homem se desligou de Deus, aconteceu uma ruptura e a gente começou a viver em disfunções. Disfunções emocionais, por exemplo. A gente passou a ter medo, ansiedade, depressão, pânico, porque a gente passou a ter um problema com a gente mesmo, uma disfunção com a gente mesmo. Mas além disso, a gente teve disfunções afetivas. A gente passou a ter problema com o outro. A gente passou a não começar a nos relacionar de forma convergente, mas a gente passou a se relacionar de forma divergente. A gente passou a ter disfunções na organização das nações, das cidades. E aí vieram os problemas políticos, problemas militares, as guerras. A gente passou a ter disfunções na questão espiritual. A gente se sente à parte de Deus. A gente muitas vezes não sente a presença de Deus porque a gente tem uma disfunção na nossa espiritualidade. A gente passou a ter disfunção na questão ecológica. O homem passou a degradar a natureza e a gente colhe os frutos, as consequências dessa degradação com as catástrofes naturais. A gente passou a ter disfunção na questão orgânica e biológica. E é por isso que depois da queda houve o mal, a maldade, as doenças e a morte. Porque, inclusive, biologicamente, agora tem micro-organismos que são danosos, como o coronavírus. Mas isso já aconteceu em tempos passados, pandemias já aconteceram, mataram milhões de pessoas. A questão é, para onde nós vamos? Como nós vamos nos organizar? É por isso que debaixo do sol não há nada novo. E se tudo está contra nós, em meio a essas disfunções, Deus é por nós. E a Bíblia Sagrada vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso o sábio nos chama a não lamentar somente as guerras e as disfunções, mas nos encorajar no Deus que é por nós, que é por mim e que é por você. Essas pandemias vão passar, essas dificuldades econômicas vão passar, mas Deus, Ele continua cuidando de nós. Deus já está cuidando de você, porque se Deus é por você, nada será contra você. Por isso a minha oração por mim e por você é que possamos ouvir as palavras do sábio e pensar que não há nada novo debaixo do céu. Deus controla a história e Ele está conduzindo essa história. Apesar de todas as disfunções, Deus já enviou seu Filho a nós para que nós pudéssemos crer e saber que Ele reina. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.